Buenas tardes para você, meu querido aluno do segundão. Hoje a gente vai fazer a leitura da aula 55. Desculpa aí, o celular tá balançando um pouco a tela, né, para vocês. É da página 312 da apostila de vocês. Essa aula se trata sobre a Revolução Chinesa, né? O que fez a China se tornar o que ela é hoje? Qual foi o patamar principal aí, basicamente o estopim para levar a China a ser um grande país que ela é hoje em níveis de tecnologia, em níveis de basicamente distribuição de renda, né? A China é um país que hoje tem, é lógico, isso é uma tradição milenar, vem desde a antiguidade, a tradição da medicina chinesa, mas vale lembrar que hoje a medicina chinesa é tão avançada que literalmente a gente só soube do coronavírus através da China. E não foi o primeiro país a ter um caso de coronavírus. Fica registrado que recentemente os cientistas descobriram que o primeiro caso de corona foi possivelmente nos Estados Unidos, por incrível que pareça, tá? As difamações que as pessoas fazem sobre os chineses são muito pesadas, tá bom? Literalmente quando dizem que o pessoal comia sopa de morcego, por isso que e passaram a transmitir o corona. É mentira tudo isso, tá, galera? A medicina chinesa, assim como a culinária chinesa também, é super avançada. Assim, chega a ser até bizarro, porque foi da China que a gente pegou o hábito de comer com garfo e faca, que é um hábito mais higiênico, inclusive na hora de se alimentar. Vale lembrar que os europeus comiam com a mão antes de terem acesso às Índias orientais, que acabaram se tornando a China aí, posteriormente no nosso vocabulário. E os chineses fizeram um grande favor à humanidade, na verdade, de fornecer informações sobre o coronavírus, né? Foram eles que falaram para o mundo inteiro, olha, tem uma pandemia por vir, tá? E essa pandemia já estava prevista por especialistas, mas infelizmente ela se tornou realidade agora. Então, o preconceito que as pessoas criaram contra a China é uma coisa bizarra, é parte justamente do irracionalismo nosso aí do dia a dia e que não condiz com a realidade, condiz muito mais com mentiras, difamações, xenofobia, dentre outras coisas. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre o processo social, político e econômico que a China teve para passar de uma colônia ou de uma espécie de colonização que eles sofriam no século XIX. Vale lembrar que a China era dominada não só por um país, como na maioria das colonizações acontece, mas a China, por ser um país grande e por ter um clima que favorece o plantio, que favorece a produção agrária, ela era colonizada por 5 países. Dentre esses 5 países estava o Japão, estava os Estados Unidos da América, estava a Inglaterra, a Alemanha. Então a China, ela chegou num nível assim de exploração que, se a gente tem problemas relacionados à colonização portuguesa até hoje, por exemplo, como a desigualdade social, o racismo, né, o machismo, entre outras coisas, imagina um caso da China que era vários países fazendo da China, como eles chamavam, o quintal do mundo. Foi nessa época que os chineses, inclusive, passaram a ter hábitos bastante estranhos de culinária, né, de comer tudo que se move, basicamente, mas por conta da fome. A fome era algo que se alastrava na China. E vale lembrar que a China tinha graves problemas com vício em drogas, como o vício do ópio, né? E o ópio é uma droga que, além de deixar a pessoa completamente dependente e em transe, bastante vulnerável, né, socialmente falando, ela também era uma droga que matava a fome, entre aspas, ou mascarava a fome, né? Então, literalmente, era a droga que tinha a ver com a condição social que eles viviam nessa época, comercializada pelos ingleses, inclusive, tática, inclusive, de dominação. Uma vez que um país que está alastrado e dominado, ou assim, né, como que eu posso dizer, arrasado pelo vício da droga, é um país que dificilmente se tem disciplina o suficiente para se ter uma revolta social. Até então. Porque agora a gente vai conhecer a história do Mao Tse Tung e do Partido Comunista Chinês, tá bom? Então, após a criação do regime republicano da China, sob o controle do Partido Nacionalista, que era conhecido como Kuomintang, e vocês me perdoem pela minha pronúncia, porque eu não sei mandarim, né, que é a língua oficial ali da China, ocorreu a fundação do Partido Comunista Chinês, o PCC.
Em 1934, o governo nacionalista Chiang Kai-shek empreendeu uma violenta perseguição aos comunistas que provocou a longa marcha quando as tropas comunistas rumaram a direção de zonas remotas do interior do país. E aí vale lembrar que essa longa marcha foi um trabalho de base, como a gente fala aí dentro dos partidos, né? Que foi basicamente os comunistas passando de vilarejo em vilarejo, explicando a situação econômica e o que era possível de ser feito para ser derrubado esse governo republicano chinês, uma vez que o governo republicano chinês, apesar de ser um avanço em comparação àquele imperialismo violento do século XIX, ainda assim era um governo que abria as fronteiras da China para exploração predatória. O que seria exploração predatória? Quando os países tiram as maiores riquezas do país e trazem para si, ou seja, não gerando riqueza nacional para os próprios chineses, tá? Em 1949, com a vitória das tropas comunistas do Exército de Libertação Nacional, levou à implementação do socialismo na China sob a liderança do Mao Tse-tung. Os nacionalistas rumaram para a ilha de Taiwan, que era Formosa na época, onde, uma das ilhas, né, Taiwan, que é Formosa, onde foi mantido o regime capitalista vinculado aos Estados Unidos, ainda sob liderança do Chiang Kai-shek. A criação da República Popular da China, de caráter socialista, em um projeto de forte inspiração stalinista, transformou o país numa ditadura de um partido único, marcada pelo culto da personalidade do Mao. Na esfera econômica, adotou-se a coletivização agrária e a nacionalização de grandes empresas. Gente, por mais que tenha esse problema aí da questão do partido único, a reforma agrária da China foi o que fez a China ser o que é hoje, tá? Foi o que fez, de fato, a China produzir em larga escala e ter uma indústria nacional muito grande, tá? O que, por exemplo, resolveria o problema do Brasil, né? O Brasil, por exemplo, é um país que tem uma produção agrária enorme, mas não tem uma indústria nacional. Então essa produção agrária vai para indústrias de outros países, gerando riqueza para eles e não para a gente, gerando apenas riqueza de pequenos grupos latifundiários que já são ricos e que ficam cada vez mais ricos, né? Agora, no caso da China, a coletivização da terra, aliada com a industrialização da China, ela foi, essencial para que a China saísse daquela situação horrível que eles se encontravam e se tornasse uma grande nação, a ponto de ser o que é hoje, né? Hoje a China produz desde tecnologia de ponta, ou seja, tecnologia que está à frente, inclusive, de muitas grandes empresas de tecnologia, até tecnologia barata, que é aqueles produtos que a gente compra geralmente, né, para as crianças e tal, que vem da China, ou então tecnologia barata no sentido de produzir matéria-prima para outros países. Quando as pessoas falam assim, eu não vou tomar a vacina chinesa, as pessoas estão sendo ingênuas, que 90% dos nossos remédios, a matéria-prima desses remédios vem da China. Pois é. Então, a China, ela passou a ter essa força no mercado mundial porque eles passaram a produzir desde boneca de brinquedo até celular, computador de ponta, carro, até opioides, né, que são essas matérias base aí para muitos remédios, né? Então, assim, a China é um grande parque industrial hoje e justamente por ser um grande parque industrial que eles conseguem ter essa alta gama de comercialização no mundo inteiro. Então, gente, desde a caixinha de som que vocês têm no computador, o próprio computador, o celular, o plástico que a gente usa, o prato que a gente tem a louça do prato, tudo isso vem da China. Tudo isso vem da China, tá? Então, até o remedinho lá de dor de cabeça, que muitas vezes a pessoa toma falando, eu não vou tomar a vacina chinesa, mas tá lá tomando remédio de dor de cabeça que vem da China, né? E aí, em 1958, visando alcançar a industrialização do país, foi adotado um projeto chamado Grande Salto à Frente, que pretendia vincular a produção industrial às comunidades camponesas, promovendo resultados na época pouco expressivos. Vale lembrar isso, na época, porque olha o que a China é hoje, né? Os atritos com a União Soviética levaram ao rompimento de relações com países em 1959, a ruptura promoveu dificuldades econômicas maiores para a China e fragilizou o líder Mao Tse-tung.
Em 1966, Mao lançou a Revolução Cultural sob o argumento de combater a burocratização e afastar os reacionários, que é a extrema-direita. A Guarda Vermelha, formada por jovens estudantes e camponeses, perseguia críticos do maoísmo em nome da renovação política e cultural. O ensino superior foi desarticulado com o envio de intelectuais para realizar trabalho braçal compulsório nas comunidades agrícolas. Aqui eu preciso fazer um adendo, tá, gente? Para quem leu realmente a Revolução Cultural, tá meio mal colocado isso daí, tá? Da apostila, porque esses trabalhos que os professores aí, os intelectuais vão fazer durante a Revolução Cultural na China, é porque, mano, eles estavam passando fome, eles estavam passando dificuldade. Boa parte do abastecimento deles vinha da União Soviética, né? Que era a Rússia e os países aliados à Rússia. Então, o que aconteceu? Eles precisaram fazer uma produção nacional maior. Então, em vez de ter pessoas produzindo conhecimento nessa época, muitas pessoas passaram a ter que fazer produção agrária para suprir a falta de alimentos que tinha na China. Então, tipo, foi literalmente um movimento de emergência, o grande salto à frente, que foi a Revolução Cultural, que resultou na Revolução Cultural. Mas isso não quer dizer que a China abandonou os intelectuais, tanto que hoje o grande sonho de pessoas que trabalham com ciência é trabalhar na China, velho. Porque lá a valorização do conhecimento científico é muito alta, né? Então, literalmente, foi um momento que a China precisou passar e que ficou meio mal colocado aqui, mas fazendo só essa correção, porque eu sou uma pessoa que leu sobre esse assunto e eu gosto, inclusive, desse assunto. Então, na década de 1970, ocorreu uma aproximação com os Estados Unidos, principalmente porque, como era a União Soviética que dava muito aço para a China, a produção de aço precisou ser suprida através de uma nova, como que eu posso dizer, de um novo pacto econômico. E aí os Estados Unidos aparecem como um produtor de aço fortalecido na época também, ainda mais durante a Guerra Fria, né? Querendo cada vez mais expandir o seu mercado externo e a sua influência, né? E aí eles fazem um acordo com a China comunista de venda de aço para a China para poder suprir a falta de aço na indústria chinesa, tá? Então isso garantiu a aprovação na Assembleia Geral da ONU na resolução substituindo Taiwan pela República Popular da China como membro permanente do Conselho de Segurança. Então, além de tudo, essa aliança com os Estados Unidos rendeu uma aliança política também, né, para a China, que fortaleceu a China na época. Após a morte do Mao Tse Tung, o Partido Comunista se manteve politicamente fechado. Porém, a partir de 1979, a ascensão de líderes reformistas ocorreu uma abertura cada vez maior para a economia de mercado. Em pouco tempo, a China passou a ter um crescimento econômico que se transformou em uma das maiores economias do planeta. A tensão entre liberdades econômicas e manutenção e fechamento político provocou manifestações de insatisfação com a ocupação da Praça da Paz Celestial em Pequim em 1989, reivindicando maior liberdade de expressão. O sucesso da repressão ao movimento mostrou a força do governo chinês na manutenção do modelo político autoritário. Em meio ao crescimento econômico que ocorreu, o aumento do poder militar chinês, trazendo implicações para a política externa cada vez mais agressiva e ambições até de anexações territoriais. Até hoje a China é o que a apostila chama de agressivo, é o que os Estados Unidos fez sempre ao longo da história, que é tentar dominar a política externa. Mas uma coisa muito importante, no Manifesto Comunista mesmo e no Capital do Karl Marx, uma parte que é esquecida no churrasco aí pela galera é a parte de política internacional. Nenhum país que se diz comunista ou socialista vive só da sua própria produção, como se fosse um feudo. Isso não é socialismo, né? Então eles precisam ter essa comercialização internacional para inclusive manter a indústria nacional. Como a China tradicionalmente é um país que produz excedentes, ou seja, que produz para além dos seus próprios consumidores, é meio lógico que eles estavam interessados em ter influência no mercado externo. E essa influência ora foi pela União Soviética, ora foi pelos Estados Unidos, tá? Por essas grandes alianças aí que a China fez. Então hoje a China se tornou, sem dúvida, o maior mercado externo do mundo, cara. Eles têm uma influência muito grande. Outra coisa importante é que a China hoje, o nível de tecnologia que eles têm assim, é bizarro, sabe? Chega a ser loucura. Então, tipo, não existe mais essa coisa que nem existe aqui no Brasil de outdoor de papel na China. Os outdoor de lá são de LED, sabe? As cidades pequenas da China têm pelo menos 100 mil habitantes.
Então, as cidades são muito grandes, né? Então, a China, a configuração até do interior da China é muito diferente daqui do Brasil e de países capitalistas ou que estão subalternos ao capitalismo americano, como é aqui, né? Lá, só você dar uma pesquisada rápida na internet para ver como são as cidades, que vocês vão ver que é outro nível, assim, de tecnologia que eles estão vivendo ali, tá bom? Então, façam para mim a atividade relacionada à aula da página 312 e 313. Espero que vocês estejam bem. Amanhã eu vou mandar a última aula de vocês. Um beijo para vocês e até a próxima.